Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 2 dessa revista aqui, ó, Entre o Céu e a Terra. Uma revista muito legal que traz um monte de tema interessante para a gente. E o tema de hoje é sobre os títulos de Jesus. O que é isso? São outros nomes que a Bíblia fala a respeito de Jesus. É como se fossem apelidos de Jesus. Porque o que é um apelido? O apelido é algo que diz respeito a uma qualidade, uma característica de uma pessoa. Nem sempre apelido é ruim, tem apelido que é bom. Por exemplo, João Batista, qual é o apelido dele? É Batista. Então eu sei que a característica maior de João Batista era batizar pessoas. Hoje em dia também, por exemplo, um jogador de futebol, o nome dele é Gabriel, mas se eu falo Gabigol, é o apelido dele. Você sabe que a característica dele é fazer gol. Então, o apelido, ele revela coisas importantes sobre uma pessoa, tá? Jesus tinha um monte desses apelidos, um monte desses títulos na Bíblia. Por exemplo, nós lemos alguns no Evangelho de Lucas, que foi filho do homem, filho de Davi, noivo. Nós vamos estudar cada um deles. Tem mais de 10. Hoje nós vamos falar sobre um, Cordeiro de Deus. Foi o próprio João Batista que deu esse apelido para ele. Quando Jesus foi se batizar, João Batista olhou para ele e falou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Mas o que isso significa? Bom, para a gente entender o que significa isso, nós temos que voltar lá em Gênesis. Por quê? O símbolo do Cordeiro, que é Jesus, começa em Gênesis. É muito interessante isso. A Bíblia, ela tem 66 livros, mais de 40 autores. Ela foi escrita em 3 continentes, em 3 línguas, e todo mundo, todos os livros falam sobre Jesus, tá bom? Então, em Gênesis já tinha Jesus. Quer ver um exemplo? Quando Deus está criando a Terra, ele fala o seguinte: no princípio, Deus criou a Terra. Aí ele vai contando um pouquinho como foi feita a criação e ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos tem mais de uma pessoa, não é? Quem estava com Deus? Era Jesus. E como eu sei disso? Bom, eu sei disso porque hoje nós já temos os evangelhos e a Bíblia revela para a gente as coisas de forma progressiva. E no Evangelho de João, João fala para a gente assim, ó: no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No princípio ele estava com Deus. Então eu sei que lá em Gênesis Jesus já existia. Como vocês viram na última aula, que Jesus é eterno, tá bom? Então, sabendo disso, que a Bíblia toda fala de Jesus, que a Bíblia toda aponta para Jesus, a gente vai entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus. Vamos lá. A gente vai falar primeiro sobre uma história muito conhecida, que é a história de Abraão e Isaac. Vocês já devem ter ouvido falar. Se não viram, é legal ler lá em Gênesis 22. Abraão era uma pessoa que não podia ter filho. Ele já era avançado em idade e sua esposa também. Mas Deus prometeu a Abraão que toda a terra seria abençoada por meio da sua descendência. Mas ele não tinha filho. Até que um dia Deus dá um filho para ele, chamado Isaac. E então Deus pede para Abraão para sacrificar Isaac. Olha que coisa! O único filho, o filho amado de Abraão, Deus pede para sacrificar, tá? Matar Isaac para Deus. Isso foi o pedido. Mas nós sabemos que Deus não permite sacrifício de pessoas, tá? Isso é totalmente contra os princípios de Deus, de Jesus. Mas Abraão não sabia disso naquela época. Como a gente falou, a Bíblia tem revelação progressiva. E Abraão foi fazer o sacrifício de Isaac. Muito triste, lógico, né? Quando chegou no momento de matar Isaac, que ele pegou a faca e foi matar Isaac, veio uma voz do alto e falou: Abraão, Abraão, não faça isso. Deus proverá o cordeiro. Deus vai dar um cordeiro para você fazer o sacrifício no lugar do seu filho.
Então Isaac não morre e quem é sacrificado no lugar dele é um cordeiro. Repare que para Isaac continuar vivo, teve a morte de um cordeiro, tá bom? Depois teve outra história muito conhecida também, que é a história da Páscoa antes de Jesus. Hoje a Páscoa é a ressurreição de Cristo, não é? Mas antes disso, Jesus já comemorava a Páscoa, que foi a libertação do povo de Israel do Egito. Vocês lembram dessa história? Tem até um filme muito legal, O Príncipe do Egito, vale a pena assistir para entender essa história. O que acontece? A última praga do Egito ia ser a morte dos primogênitos do Egito. Mas, para o anjo saber quem era do povo de Deus e quem era o povo do Egito, o povo de Deus precisou fazer uma coisa. Precisou matar um cordeiro, pegar o seu sangue e colocar na porta. Assim, quando o anjo passasse, ia saber: olha, eu não posso ferir essas pessoas, porque é do povo de Deus. Esse sangue protege as pessoas da morte, tá? Então, novamente, o cordeiro, ele protegia a pessoa da morte. O cordeiro dava salvação para as pessoas. E o que foi que Jesus fez por nós? Nós estudamos isso na penúltima aula do Evangelho de Lucas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, quando João Batista chama Jesus de cordeiro, todos entendem a mensagem, todos entendem esse símbolo, que Jesus precisaria se sacrificar como um cordeiro para salvar outras pessoas. Mas Jesus não era apenas um cordeiro, Jesus chama ele de o Cordeiro de Deus. Diferente dos outros cordeiros, o sacrifício de Jesus foi preciso, foi eterno, foi o último sacrifício, foi capaz de salvar todos que nele crê, como a Bíblia nos diz. Maravilhoso isso, né? Bom, esse foi um dos nomes de Jesus, um dos títulos de Jesus, tá? Na próxima aula nós vamos estudar outro título. Até mais. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecou.